Olá, seguidores! Mês de novembro tivemos aí o Dia Mundial contra a Diabetes e esclarecimento sobre a doença. É uma doença que vem cada vez mais aumentando seu número de casos, sua incidência entre os pacientes, tanto idosos quanto jovens, e tem grande importância na qualidade de vida desses pacientes acometidos pela doença. Então vamos primeiro tentar entender o que é a diabetes. Primeiro, a diabetes ela é uma doença caracterizada pelo aumento da glicemia, tá? Então, a glicose é tudo aquilo que a gente consome, né? Seja açúcar, arroz, feijão, tudo vira glicose. E essa glicose em excesso, produzida em excesso, é diagnóstico de diabetes. E associado a isso, a gente tem a resistência à insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável pela absorção da glicose do sangue dentro da célula. Então, se você tem resistência a essa insulina, você não consegue absorver a glicose. E isso predispõe também a maior aumento da glicose, da glicemia. Os parâmetros que a gente olha para normal é até 100, né, de glicemia. Entre 100 e 124 a gente classifica como um pré-diabético, então ele está gerando intolerância à glicose. E acima de 124, em mais de 2 aferições, também associado a algum outro sintoma, a gente já classifica como um paciente portador de diabetes. Lembrar que a gente tem vários tipos também de diabetes, né? A gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele paciente que não consegue produzir insulina, geralmente pacientes crianças ou adolescentes. O tipo 2, que é o mais comum, que é o paciente adulto que desenvolve a diabetes por altos índices glicêmicos, por intolerância à glicose e resistência à insulina. E a diabetes também gestacional, que acontece na gestação, geralmente no segundo trimestre. O tratamento ele vai variar de acordo com a necessidade do paciente. A gente tem tanto tratamento via oral, quanto o uso da insulina, lembrando que hoje a gente tem não somente a insulina NPH fornecida aí pelo SUS, que é a cada 6 horas até 12 horas, então no mínimo 2 vezes ao dia, podendo ser utilizada até 3 vezes ao dia, e também as insulinas de uso prolongado, 24 horas, como a glargina ou a associação de glargina com uma DPP-4, que é uma outra classe de droga, usada também no tratamento da diabetes. Quais são as grandes consequências da diabetes aí ao longo prazo? A longo prazo a gente tem lesão renal, tá? Então o paciente ele pode desenvolver uma insuficiência renal não dialítica ou dialítica. Hoje 80% dos pacientes da diálise são portadores de diabetes. Associado também a gente tem retinopatia diabética, que é perda da visão por causa do diabetes. A gente tem insuficiências vasculares, né? Lembrando aí amputações por obstrução arterial periférica, infarto agudo do miocárdio e AVCs isquêmicos, tá? Então, os danos são microvasculares e macrovasculares, então são globais. Os sintomas, gente, em geral, são bem variáveis. No diabético tipo 1, por ele não produzir insulina, é mais evidente. A poliúria, que é aumento da diurese, porque o corpo está tentando eliminar essa glicose em excesso. Ele é inteligente, ele tenta escapar desse padrão. Polifagia, que é aumento do consumo de alimentos, porque a glicose está no sangue, mas ela não é absorvida, porque não tem insulina. Então, ele vai ter polifagia, poliúria. Às vezes, o paciente também pode entrar em coma, né, diabético, porque a glicose fica muito acima do limite aceitável, e isso é tóxico para o cérebro, a glicose em excesso é tóxica. Pode ter também alterações de visão, né, turvação visual, também às vezes acontece em quadros mais agudos também. Isso é muito comum no paciente diabético tipo 1. No diabético tipo 2, os sintomas são mais frustros porque ele consegue produzir insulina, então é um processo mais gradual, não é tão súbito. Mas ele também pode apresentar a poliúria, que eu falei anteriormente, a polifagia também, e principalmente as lesões microvasculares e macrovasculares que eu falei para vocês também são as apresentações mais comuns. Por isso a necessidade do acompanhamento, né, com o geriatra, com o médico de confiança, para evitar o diagnóstico tardio. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, melhor a sua expectativa quanto ao tratamento e a sua qualidade de vida também
não será tão comprometida. Lembrando sempre que no idoso a gente tem que tomar alguns cuidados quanto ao tratamento muito rigoroso. Então a gente tem que avaliar o idoso com a sua fragilidade. Se é um idoso muito frágil, você tem que ter um controle não tão rigoroso da glicemia, porque existe um outro risco aí associado, como a hipoglicemia. Então, o tratamento no idoso ele tem uma menor rigidez no controle glicêmico e da hemoglobina glicada, que é a média estimada dos últimos 3 meses. Então, a gente sempre avalia o risco da fragilidade associada à alteração da glicemia para estimar se o tratamento está adequado ou não, e não somente a glicemia. Então, se você tem alguém na família com diabetes também, é um fator de risco, então fique atento. Evitar sedentarismo, obesidade também são fatores de risco. Bebida alcoólica, né? Então, tentar evitar esses fatores de risco se você tem histórico familiar é muito bom e importante. E se você gostou desse tema também, deixe o seu comentário. Se você quer saber um pouco mais a respeito, também entra aqui no nosso Instagram. A gente tem alguns posts a respeito também. E se você tem alguma dúvida, também deixa aí para nós seu comentário, seu like, compartilhe com quem você conhece que cuida de idoso ou que seja idoso. Isso é importante para esclarecimento, nunca é demais, né? Então até o próximo vídeo. Tchau!